tarde, terceiros anos. Vamos começar, então, a última aula do segundo bimestre. É terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Dá um friozinho, dá uma preguicinha. O que a gente faz nesse tempinho? A gente toma um chocolate quente. Tô mentindo, não tem nada não, só foi pra fazer graça. A aula de hoje é Arte no Renascimento. E o Renascimento, ele vai ser um divisor de águas para a mudança da vida do ser humano. O Renascimento ele começa por volta do ano de 1300, né? A partir de 1301 passa a ser considerado o século XIV e vai até mais ou menos o século XVII, lá por volta de 1650. É importante que vocês entendam que todas as mudanças, elas não acontecem assim de um dia para o outro. As mudanças, tanto na arte quanto nos costumes das pessoas, elas vão mudando de pouco a pouco. Um exemplo bobo, na escola, de repente a moda foi um determinado corte de cabelo. Um monte de gente vai fazer aquele corte de cabelo. Mas muitos não vão aderir a esse novo corte de cabelo. Vão manter os valores, o padrão de beleza anterior a esse. Esses exemplos para explicar que o pensamento do homem da Idade Média para a cabeça do homem que entra no Renascimento, ela não vai mudar assim de uma hora para outra. Vai acontecer uma série de fatores históricos para ir cada vez mais mudando a cabeça das pessoas. Então, quem está com a cabeça da Idade Média ainda está carregando aqueles valores teocêntricos. Já o pessoal que está caminhando para o Renascimento vai trazer influências, por exemplo, da cultura greco-romana. Então, eles vão dar valor ao humanismo, o antropocentrismo. Agora, no Renascimento, o homem é o centro de tudo, do universo, como alguns gostam de dizer. Muitos alunos que já estudaram ou conhecem o Renascimento, quando lembra dos artistas, né, algum professor algum dia já falou que do nome das tartarugas ninjas, né, o Donatello, o Leonardo, o Michelangelo e o Rafaelo, né? Então a gente está falando de uma época que foi marcada por mudanças históricas, né, que vão fazer verdadeiras revoluções, mudanças sociais, políticas, religiosas, né? Então, tenha uma olhada nos principais acontecimentos que vai mudar a cabeça das pessoas. O que contribuiu para o surgimento do Renascimento? A peste negra, que hoje é chamada de peste bubônica, a Revolução Burguesa, então teve a queda do feudalismo e aí surge um novo sistema econômico, o capitalismo. Houve a Reforma Protestante.
Então, imaginar. Vamos imaginar que você viveu num período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. E que na escala daquela pirâmide você está lá embaixo. Professora, mas eu queria ser o rei. Não, lá embaixo. Camponês. Você vive num mundo que tem que ser submisso a todos que estão acima de você. E para não correr o risco de você reclamar, cuidaram do sistema de um jeito para você não pensar em nada além de trabalhar, trabalhar e trabalhar. A igreja fez questão de trancafiar e esconder antigos manuscritos, obras de arte e outras culturas. Tudo para você não questionar e não estudar. Você era obrigado a acreditar que a Terra é plana e que só existe um mundo que você vive. Se você pegasse uma embarcação e remasse, um dragão iria te engolir, depois da cachoeira que você ia cair. Caso questionasse ou fizesse algum tipo de descoberta, seria condenado e morto. 90% da população na Europa durante a Idade Média era analfabeta. Tá bom, então você resolve ficar quietinho, trabalhar nas terras de um senhor feudal. Aí você vai se casar, constituir uma família e na primeira noite de núpcias, por exemplo, o senhor feudal, dono da terra, vai querer desvirginar a sua esposa. Além de se aproveitar do seu suor, ficar com parte de tudo que você lucra, do que você ganha, ele ainda vai querer ter relações com a sua noiva. Indignado, você vai reclamar com o padre. E o padre diz: meu filho, ele é o seu senhor, ele tem o direito sobre você e a sua família. Se você nasceu pobre, é porque Deus quis. Amém. Aí, tá bom, Você cede a sua esposa para o senhor feudal. Mas aí o tempo passa, seus amigos e familiares começam a morrer de peste negra ou peste bubônica. Aí você fica triste e depois surge a notícia que acharam um novo mundo. Mas peraí, não tinha uma cachoeira com um dragão? E como assim tem outro mundo? E que essa terra que descobriram, ela é quente, tem muitos frutos, todo mundo anda pelado, parece um paraíso. Ter essa notícia naquela época seria o mesmo que descobrir que há realmente alienígenas hoje em dia. Seria um choque. Enquanto isso, na Alemanha, um monge fica indignado com as tiranias da Igreja Católica. O pagamento de indulgências é uma delas. Doutor em teologia, Martinho Lutero escreve 95 teses contra a Igreja Católica e traduz a Bíblia do latim para o alemão, como já foi falado antes. Bom, então continuando, sabendo de todas essas coisas, você ficará com a fé abalada. E mesmo sabendo que dentro da cidade você está protegido pelo exército, protegido com as grandes muralhas que envolvem sua cidade de ataques de bárbaros, você vai arriscar a morar em outro lugar, num barraquinho, longe dali. E aí você começa a fazer sapatos para sobreviver. E você será chamado de João do Sapato. Seus amigos vão ter a mesma ideia e cada um aprende um novo ofício. O Manuel do Pãozinho, o Serafim Ferreiro, e assim vai surgindo os sobrenomes que a gente tem, que a gente carrega até os dias de hoje. Mas as pessoas vão falar mal de vocês, vão falar que vocês moram num lugar feio, vão falar que, credo, ele mora no Burgo, que lugar feio. Olha lá, o burguês, credo, que pobre. Mas com o passar das gerações, vocês vão ficar ricos. E ser burguês vai passar a ser chique. E aquele padre que nem ligava para vocês vai chegar em você e vai falar assim, ó: meu filho, volta pra cá, pra cidade, que saudade. Olha, se você me der umas moedinhas de ouro, eu vou te dar um título de nobreza. Mas padre, você não disse que eu nasci pobre e que eu teria que aceitar a vida como ela é? Não, que isso? Deus, Jesus nos ensinou que somos todos iguais e a igreja tem o poder de determinar quem vai ser importante ou não. Diga, meu filho, o que quer ser
Conde, Barão, Duque de Alba. A Duquesa de Alba foi a mulher que mais teve títulos na história da humanidade. Uns 50, mais ou menos, se eu não me engano. 50 títulos de nobreza. Então, pessoal, por isso que o Renascimento se chama Renascimento, pois o pensamento renasce. As pessoas terão uma mente mais aberta para o conhecimento. Tudo aquilo que estava trancafiado pela igreja, as pessoas vão querer ter acesso. E agora vai se tornar chique ter acesso à cultura greco-romana. Então é por isso que em muitas obras renascentistas, tanto na literatura, na poesia, na arte, na arquitetura, vai ter influências da antiga Grécia, de tudo que a gente estudou. Vocês viram na aula passada que no período gótico, né, no período da arte da Idade Média, a arquitetura, por exemplo, ela quer ser cada vez mais alta, né, em especial a arquitetura da igreja, para o quê? Para demonstrar poder, força e falar, né, que eles estão cada vez mais próximo ao reino dos céus. No período renascentista, isso vai mudar. Vamos dar uma olhada. Enquanto os edifícios góticos queriam ser mais altos, os renascentistas vão buscar fazer prédios mais harmoniosos, que têm mais equilíbrio, que trazem mais a matemática e a perfeição. Influências essas da cultura greco-romana. Um dos principais arquitetos renascentistas foi o Filippo Brunelleschi. A Basílica de São Pedro levou em média 120 anos para ser erguida. Passaram muito arquitetos importantes no meio dessa construção, né? Então passou Donato Bramante, passou Brunelleschi e poucos sabem, né, além de fazer imagens belíssimas, esculturas maravilhosas para o local, o Michelangelo também era arquiteto, além de escultor. A Basílica de São Pedro tem mais de 300 anos de história. Essa é a famosa Praça de São Pedro. Nós vemos a Basílica, né, no centro, e ao redor há várias capelas. A capela mais famosa é a Capela Sistina. O Leonardo da Vinci, ele ele foi fruto de uma relação fora do casamento, e mesmo sendo filho que não foi dentro da convenção, o pai dele, o pai biológico mesmo, e a madrasta fizeram questão de investir na educação dele. Ele nasceu em 1452 e faleceu em 1519. Eu cheguei a ver um seriado da Vinci, não sei o que falava dele, retratava ele nesse seriado, mas eu não sei se é tão fiel, assim, eu achei algumas coisas um pouco fictícias, né? Da Vinci deixou mais de 4.000 desenhos de manuscritos, desenhos esses que tinham projetos que deram origem ao tanque de guerra, à roupa submarina, a submarino, ao helicóptero, que mais? O espremedor de alho, enfim, é uma infinidade de descobertas ou que foi a base para o homem depois aprimorar e fazer grandes descobertas tecnológicas. Da Vinci ou Da Vinci teve muitas faculdades. Ele foi matemático, engenheiro, arquiteto, escultor, pintor, músico, botânico, filósofo, entre outros. Detalhe, ele também foi anatomista. Ele dissecou não sei quantos cadáveres só para conhecer melhor o corpo humano. Não sei quanto é ótimo, mas para quem tiver a curiosidade de saber a quantidade de saber quantos cadáveres ele trabalhou para conhecer melhor o corpo humano, dá uma pesquisa no Google. Outra curiosidade, ele se tornou um gênio da humanidade, mas para ele chegar a isso,
Ele estudou e sofreu muito. Dizem que ele era disléxico. A dislexia é um distúrbio onde as pessoas têm dificuldade na escrita e na aprendizagem. Portanto, os manuscritos dele eram ao contrário. A gente escreve da esquerda para a direita e ele escrevia da direita para a esquerda. Então, se um dia um de vocês, então, quiserem ler os manuscritos dele, né, ir até a biblioteca e pegar uma cópia, eu sugiro que vocês levem um espelho para a leitura ficar mais fácil. O Homem Vitruviano. Muita gente pensa que é uma pintura, mas, na verdade, é um desenho no papel. Então, vocês veem um homem com 4 braços, 4 pernas. Quando ele fez essa imagem, ele estava em busca de um homem perfeito, com as medidas perfeitas. Ah, professora, mas como assim? 4 braços, 4 pernas, como ser perfeito desta forma? Ele estava buscando a perfeição no sentido filosófico. Pensando no contexto histórico que Da Vinci vivia, no seu mundo, né? Lendo as obras de um filósofo romano chamado Vitrúvio, ele teve a ideia de fazer este homem. Observe que 2 pés e 2 pernas tocam o círculo. 2 pés e 2 pernas tocam o quadrado. O círculo representa a fé, o mundo metafísico, a religião. E o quadrado representa a ciência, a matemática, ou seja, o homem perfeito está em constante equilíbrio entre a fé e a ciência. A Mona Lisa a gente já falou dela em sala de aula, então eu vou tentar ser mais breve possível. A Mona Lisa é um quadro cheio de mistérios. Tem gente que não sabe se ela existiu ou não. Tem gente que fala que ela, na verdade, era um autorretrato do Leonardo da Vinci, sendo que o lado mais fino do rosto era o seu lado feminino e o lado mais gordinho o seu lado masculino. Tem gente que não, fala que a Mona Lisa existiu, que o nome dela era Gioconda e que ela era uma nobre da sociedade italiana. Mas o que essa obra mais nos intriga é o sorriso dela. Ela não expressa nada, você não sabe o que ela está pensando, o que ela está sentindo. Ela não tem sobrancelha, e a sobrancelha é uma das coisas que mais nos dá expressão facial. E outra coisa é ela segue a gente com os olhos, né? Mas é como eu falei em sala de aula, não é macumba, não é magia, não é feitiçaria. É matemática que o Da Vinci colocou nos olhos dela para dar essa sensação que ela nos persegue com os olhos. A Santa Ceia de Da Vinci. Muita gente pensa que é uma pintura no quadro, mas na verdade trata-se de um afresco, ou seja, uma pintura na parede. Mas eu não vou entrar em detalhes porque este vídeo já está ficando muito longo e eu adoraria que vocês assistissem o filme O Código da Vinci. Sandro Botticelli, né, que foi tão reconhecido com a pintura do Nascimento de Vênus, tem uma história super interessante quando ele vai trabalhar para as famílias burguesas, né? E aí a família que mais investiu nos trabalhos de Botticelli foi a família Médici. E aí o senhor Médici, Lorenzo de Médici, se eu não me engano, contrata o Botticelli para fazer o Nascimento de Vênus. Aí, pinta a Afrodite para mim, a Vênus, a deusa. Aí ele, tá, mas eu não conheço. E aí dizem, né, nas escrituras que o Lorenzo de Médici teve que sentar com Sandro Botticelli e explicar para ele como nasceu então a deusa do amor. Quando houve a batalha de Cronos contra seus próprios filhos, pois eles estavam revoltados contra a sua tirania, e para quem conhece a história até sabe que ele comia os próprios filhos. Então Cronos acerta os testículos de Urano, que cai ao mar formando uma espuma, e dessa espuma ela vira uma concha, e de dentro da concha nasce
a deusa Afrodite, já grande, linda, maravilhosa, com os cabelos esvoaçantes, soltos, né, simbolizando a liberdade da mulher na sexualidade. Enfim, e atrás dela a gente vê Zéfiro, deus do vento, soprando a concha até chegar à ilha grega de Creta, aonde ela vai ser recebida e acalentada pela deusa das horas, a deusa das estações. Não dá para falar de Renascimento sem falar de Michelangelo Buonarroti. Anotem esse nome, Michelangelo Buonarroti. Por quê? No bimestre que vem a gente vai falar de outro Michelangelo, o Caravaggio, né? Eles têm o mesmo nome. Aí, para não dar confusão, o do Renascimento é o Michelangelo Buonarroti. E dizem, né, nos livros, que a família dele não podia cuidar dele e ele teve que ser criado com os tios. O tio dele trabalhava com carpintaria e ele assistia o tio dele trabalhar, fazendo os móveis lá. E como ele não tinha muita coisa para fazer, ele pegava os restinhos, né, da madeira e começava a esculpir. O tio dele, vendo o talento das coisas que ele esculpia, mandou ele atrás de um mestre escultor, para ensiná-lo a como fazer arte. E aí encontraram um grande prodígio. Michelangelo, ele também pintou a Capela Sistina, né, foi alcançando cada vez mais prestígio até chegar lá na Basílica de São Pedro e pintou o teto da Capela Sistina. Mas há relatos, né, que dizem que ele preferia muito mais fazer esculturas do que fazer pinturas. Dizem também que ele era meio chato, sabe? Meio mala, meio metidinho, que ele até chegou a desrespeitar o Papa. Vamos ver as obras e... Michelangelo, ou Miguel Ângelo, nasceu em 1475 e faleceu no ano de 1564. Era arquiteto, pintor e escultor. Mas ele nunca escondeu que preferia muito mais esculpir do que ser pintor. Suas esculturas mais famosas é Davi, que é inspirada na história do Davi da Bíblia, que venceu o Golias. Essa escultura tem mais ou menos 5 metros de altura. A outra escultura famosa dele é Pietà, que representa a Maria segurando Jesus após a sua crucificação. Como já falei, Michelangelo contribuiu muito com o projeto da Basílica de São Pedro. Todo mundo sabe que a Basílica de São Pedro fica no Vaticano, sede do catolicismo, e que fica na Itália. Mas poucos sabem que o Vaticano é um país independente. É considerado um dos menores países do mundo, ou seja, é um país dentro de outro país. Essa é a Capela Sistina. E eis então o famoso teto que Michelangelo pintou. Nas laterais, as paredes, há pinturas de outros pintores famosos, como Rafael Sanzio e Donatello. Mas o teto, até o altar, foi só Michelangelo que pintou. Ele retratou todo o Velho Testamento. Então começa com cenas de Gênesis e o altar é o Apocalipse, ou seja, o juízo final. Mas a figura que mais intrigou as pessoas foi a criação do homem, que representa Deus e Adão. Ela traz todos aqueles possíveis questionamentos entre a fé e a religião que as pessoas tinham no período do Renascimento. E pintar isso na sede do catolicismo era muito ousado. À primeira vista, vemos Deus com alguns anjos atrás dele e Adão no paraíso. Eles tocam as pontas dos dedos, mas pensando naquele contexto histórico que eu contei para vocês, no começo da aula, a descoberta da América, mexeu com a fé de muitas pessoas. Os anjos atrás de Deus formam um cérebro. Deus tem a aparência de um velho mundo. E Adão,
peladão pode remeter aos índios nus que encontraram um novo mundo. Por isso, aquela cena clássica do ET, o extraterrestre de Spielberg, né, aquela cena dos dedinhos, o velho mundo que encontra o novo mundo, não foi à toa. Para fazer essa pintura no teto, Michelangelo precisava de andaimes. Às vezes ele pintava em pé, às vezes ele pintava até deitado. Dizem que ele sempre recusava ajuda, que os seus ajudantes era mais para construir o andaime e fazer as misturas das. Há relatos que o próprio Papa da época, já impaciente com a demora da obra, foi até o Michelangelo, que estava lá em cima pintando, olhou para cima e disse: "Ma Michelangelo, quando é que termina questa pintura?" Michelangelo olhou para baixo, muito calmo. "Vossa Senhoria quer pintar no meu lugar?" É como eu disse, dizem que ele era um mala, não tinha nem respeito pelo Papa. Pessoal, por hoje é só. E eu quero agradecer imensamente quem prestou atenção nas aulas, acompanhou toda a evolução do nosso material. Eu agradeço, né? Acho que nesse período de pandemia, um precisa do outro, né? Vocês precisam da minha atenção e eu preciso da atenção de vocês. Um grande beijo, estudem para a prova. Deixam o nosso portfólio de arte em dia, né, o caderno de arte, caprichem no desenho da arte bizantina, no mosaico. Qualquer dúvida, é só passar um zap. Tchau, tchau! Baby's black balloon